Existe um princípio antigo sobre dinheiro que certas famílias praticam discretamente há séculos. Ele gira em torno de um número específico, e quando você entender o que ele é, finalmente verá por que algumas famílias constroem uma riqueza que perdura por gerações, enquanto outras trabalham até a exaustão e acabam com quase nada para mostrar. As instituições financeiras estudaram esse padrão extensivamente. Elas sabem que funciona. No entanto, ninguém fala abertamente sobre isso. Ninguém ensina isso às pessoas comuns que tentam apenas fechar as contas no fim do mês. Hoje, vou quebrar esse silêncio, pois o que estou prestes a compartilhar é valioso demais para permanecer oculto por mais tempo. Permita-me fazer uma pergunta totalmente honesta. Você já chegou ao fim do mês, olhou para sua conta bancária e sentiu aquela confusão angustiante sobre para onde todo o dinheiro desapareceu? Você trabalhou duro, compareceu ao trabalho todos os dias, sem falta. Sacrificou um tempo precioso com sua família, comprometeu sua saúde, abriu mão do seu descanso. E de alguma forma, os números ainda não fazem sentido. Sempre sobra mais mês do que dinheiro. Talvez você já tenha experimentado aplicativos de orçamento. Talvez tenha lido incontáveis livros sobre estratégias de economia. Talvez tenha seguido religiosamente os conselhos financeiros de especialistas na televisão e no YouTube. E ainda assim, algo parece fundamentalmente errado. Como se houvesse um vazamento invisível em sua vida financeira que você simplesmente não consegue localizar, por mais desesperadamente que procure. Se algo disso ressoa com você, por favor, ouça com atenção o que vou dizer agora. A dificuldade que você está enfrentando não se deve ao fato de estar fazendo algo errado. Você simplesmente nunca foi ensinado sobre as regras reais. Os verdadeiros princípios que genuinamente regem o funcionamento do dinheiro. Como ele se expande, como se mantém estável e como se multiplica ao longo do tempo. Testemunhei essa realidade dolorosa na vida de tantas pessoas boas e incrivelmente trabalhadoras. Havia uma mulher que conheci muitos anos atrás. O nome dela era Diane. Ela conciliava 2 empregos por quase 15 anos ininterruptos. Durante o dia, trabalhava como enfermeira em um hospital movimentado. 3 noites por semana, fazia a limpeza de edifícios comerciais depois que todos os outros já haviam ido para casa. Diane não era preguiçosa, de forma alguma. Diane não era descuidada nem insensata com seus rendimentos. Mas, toda vez que conseguia acumular uma quantia, mesmo que pequena, em suas economias, algo inevitavelmente acontecia. O carro quebrava do nada. Uma conta médica inesperada chegava pelo correio. O telhado, de repente, precisava de reparos urgentes. Parecia que o dinheiro estava ativamente fugindo dela, escapando de suas mãos, não importava o que ela fizesse. E o tempo todo, ela olhava ao redor de sua comunidade e notava outras famílias. Famílias que não pareciam trabalhar mais arduamente do que ela. Famílias sem quaisquer vantagens óbvias. E, no entanto, elas estavam comprando casas, matriculando seus filhos em escolas excelentes, tirando férias em família, lançando negócios de sucesso. O que essas famílias sabiam que Diane não sabia? Essa é a pergunta crucial que a maioria das pessoas nunca pensa em fazer a si mesma. Ou, se a fazem, aceitam respostas superficiais que, na verdade, não ajudam em nada. As pessoas dirão a você que tudo se resume a ter as conexões certas, ou a nascer com sorte, ou que certos grupos simplesmente possuem alguma vantagem misteriosa. Mas essa não é a verdade completa, nem de longe. A realidade mais profunda é que existem princípios ancestrais sobre o dinheiro, sobre os ciclos naturais e sobre como a verdadeira riqueza realmente flui ao longo do tempo. Princípios que foram cuidadosamente preservados dentro da tradição judaica por mais de 3.000 anos. Esses princípios não são truques de mágica, não são rituais supersticiosos, são uma sabedoria prática e testada no campo de batalha, que sobreviveu à queda de impérios, suportou perseguições brutais, resistiu a exílios forçados
e perdurou através de incontáveis colapsos econômicos. E no cerne desses princípios reside algo que chamo de regra do triplo 7. Ela tem suas raízes nos ensinamentos da Torá, é confirmada e expandida no Talmud. E quando você a assimila de verdade, quando compreende realmente como ela funciona, toda a sua maneira de pensar sobre o dinheiro se transformará para sempre. Hoje, vou guiá-lo por cada componente dessa regra, passo a passo. Explicarei exatamente de onde ela se origina e lhe mostrarei, com precisão, como implementá-la em sua própria vida, começando imediatamente, não em algum dia no futuro, quando as condições forem perfeitas, não no ano que vem, mas sim nesta semana. Os primeiros 7 dias tratam da compreensão do ciclo de trabalho e descanso. E preciso compartilhar uma história com você para explicar por que isso importa muito mais do que você poderia imaginar a princípio. Minha avó, que sua memória seja uma bênção, chegou a este país trazendo quase nada consigo. Ela e meu avô desembarcaram do navio com 2 malas desgastadas e uma pequena quantia em dinheiro que havia sido cuidadosamente costurada no forro do casaco de inverno dela, para mantê-la em segurança. Eles não falavam inglês fluentemente. Não possuíam diplomas universitários, nem credenciais profissionais. Não tinham familiares com contatos no mundo dos negócios que pudessem abrir portas para eles. Mas, em apenas 10 anos após a chegada, já eram proprietários de uma pequena loja em seu bairro. Em 20 anos, eram donos de todo o prédio onde a loja funcionava. E quando minha avó faleceu, ela havia acumulado riqueza suficiente para ajudar cada um de seus netos a ter um início sólido em suas próprias vidas. Quando eu era jovem, talvez com uns 12 ou 13 anos, perguntei-lhe, certa tarde, como ela havia realizado tudo aquilo. Como ela construíra algo tão substancial a partir do absoluto nada. E ela me disse algo que, na época, eu não compreendi plenamente, mas que jamais, em tempo algum, esqueci. Ela olhou para mim com aqueles olhos sábios e disse: "O segredo não está na intensidade com que você trabalha. O verdadeiro segredo está em saber quando parar." Pensei que ela estivesse fazendo uma brincadeira, mas ela não estava brincando nem um pouco. Na Torá, especificamente no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 9, está escrito com toda a clareza: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, teu Deus. A maioria das pessoas lê essa passagem e presume que se trate puramente de um mandamento religioso sobre frequentar os cultos na sinagoga ou na igreja. Mas minha avó compreendia algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas deixa passar completamente despercebido. Ela compreendia que esse mandamento de descansar no 7º dia não é apenas uma orientação espiritual, é, acima de tudo, sabedoria financeira. Eis o que quero dizer com isso. Quando você trabalha 7 dias por semana, sem jamais parar, quando nunca estabelece uma pausa sagrada em sua agenda, algo perigoso acontece com a sua mente. Você perde gradualmente a perspectiva de tudo. Você começa a tomar decisões desesperadas, porque seu discernimento está comprometido. Você aceita acordos desvantajosos, porque está exausto demais para pensar com clareza. Você desperdiça dinheiro em coisas de que, na verdade, não precisa, pois está tentando aliviar o esgotamento. Você não consegue reconhecer oportunidades genuínas quando elas surgem, pois sua mente está constantemente nublada pela fadiga e pelo estresse. O Talmud, no tratado Beit Zah, ensina algo absolutamente fascinante a esse respeito. Ele explica que todo o sustento de uma pessoa para o ano é alocado entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, exceto aquilo que é gasto no Shabat e nos feriados, o qual é concedido separadamente como uma provisão adicional. Reflita verdadeiramente sobre o que isso significa por um instante. O dinheiro que você reserva especificamente para honrar esse ciclo de descanso não é subtraído de sua riqueza total. Ele é somado como uma alocação à parte.
Trata-se de uma provisão extra, proveniente de uma fonte inteiramente distinta. Minha avó levava o Shabat a sério. Não apenas como uma prática espiritual em nome da tradição, mas como uma verdadeira estratégia financeira que impactava diretamente seu resultado final. Toda sexta-feira à noite, sem exceção, ela fechava a loja por completo. Outros comerciantes da mesma rua mantinham suas portas abertas. Eles riam dela pelas costas, convencidos de que ela estava tolamente perdendo negócios e clientes. Mas eis o que, de fato, aconteceu com o passar do tempo. Por descansar de forma consistente, ela pensava com muito mais clareza durante os 6 dias em que estava trabalhando. Ela tomava decisões significativamente melhores sobre qual estoque adquirir, que preços praticar e quando expandir suas operações. Ela percebia detalhes e oportunidades importantes que seus concorrentes deixavam passar completamente, pois a mente deles estava perpetuamente nublada por trabalharem sem qualquer pausa ou reflexão. O primeiro 7, contido nessa regra, reside neste princípio fundamental. Trabalhe em ciclos bem definidos de 6 e 1. 6 dias de esforço focado, intencional e com propósito. Um dia inteiro de descanso. E não me refiro a um descanso preguiçoso ou desprovido de sentido. Refiro-me a um descanso sagrado e intencional. Um descanso no qual você verdadeiramente se afasta da rotina exaustiva, reflete sobre o que está acontecendo, analisa suas finanças com um olhar renovado, pondera profundamente sobre o rumo que está tomando e se reconecta com aquilo que realmente importa em sua vida. Se você está trabalhando 7 dias por semana agora, eu lhe digo com absoluta certeza, e com tudo o que há em mim, você não está progredindo apesar do que possa acreditar. Na verdade, você está ficando cada vez mais para trás. Você está queimando um combustível precioso sem navegar adequadamente em direção ao seu destino. Inicie essa prática ainda nesta semana. Escolha um dia, não precisa ser necessariamente um sábado. Escolha um dia em que você pare completamente de trabalhar e, em vez disso, dedique-se a pensar. Analise suas contas com atenção. Olhe com honestidade para onde seu dinheiro foi na semana passada. Faça a si mesmo perguntas difíceis sobre se o caminho que você segue atualmente está de fato levando-o para onde você deseja chegar na vida. Apenas essa prática, essa única disciplina, salvou mais famílias judaicas da ruína financeira total do que qualquer estratégia de investimento jamais inventada. Mas entenda isto com clareza. Este é apenas o começo do que preciso compartilhar com você. O segundo 7 é ainda mais crucial, e quase ninguém fora da nossa comunidade fala abertamente sobre ele. O segundo 7 refere-se ao que chamamos de ciclo da Shemitah. No livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículos 1 e 2, a Torá ordena algo que soa quase impossível aos ouvidos modernos. Algo que, pelos padrões atuais, pareceria quase irresponsável. Ao final de cada 7 anos, você concederá uma remissão. Todo credor deverá perdoar o que emprestou ao seu próximo. Pense nisso por um instante. A cada 7 anos, todas as dívidas eram perdoadas integralmente. Os empréstimos eram quitados. A ficha financeira era totalmente zerada, e todos recomeçavam do zero. Ora, os bancos não querem, de forma alguma, que você tome conhecimento desse princípio, pois todo o sistema bancário moderno foi construído sobre a ideia exatamente oposta. Eles querem mantê-lo preso às dívidas para sempre. Eles querem que você passe décadas da sua vida efetuando apenas os pagamentos mínimos. Eles querem que você acredite, com a convicção mais profunda, que ter dívidas é algo perfeitamente normal, que ela é apenas uma parte inevitável da vida adulta no mundo moderno. Contudo, na tradição judaica, a dívida nunca foi concebida como uma condição permanente. Ela sempre foi compreendida como algo cíclico e temporário. Algo que deveria ter um ponto final bem definido. E oculta no cerne dessa prática milenar, reside uma sabedoria prática capaz de transformar a sua vida financeira hoje mesmo.
Havia um homem em nossa comunidade, a quem chamarei de David para preservar sua privacidade, que veio palestrar em nossa sinagoga há cerca de 15 anos. David havia sido um investidor imobiliário de enorme sucesso por muitos anos. Ele possuía várias propriedades, tinha uma renda estável e gozava de grande respeito na comunidade empresarial. E então, o mercado mudou drasticamente. Em 2008, David acumulava mais de 2 milhões de dólares em dívidas, distribuídas por diversas propriedades e investimentos. Ele não conseguia dormir à noite. Seu casamento estava desmoronando sob tamanha pressão. Ele contou à nossa congregação que certa manhã sentou-se em seu carro no estacionamento do prédio de seu escritório e fisicamente não conseguiu reunir forças para entrar. Ele estava completamente paralisado pelo peso de tudo aquilo. Naquela mesma noite, desesperado por orientação, foi conversar com seu rabino. E o rabino lhe disse algo que, a princípio, pareceu estranho, quase sem sentido. O rabino olhou para ele e disse: David, você está vivendo agora o seu ano pessoal de Shemitah. Esta situação não é um castigo de Deus, é uma libertação. O rabino prosseguiu explicando que o princípio da Shemitah não se resume apenas à prática literal de perdoar dívidas, tal como ocorria na antiga sociedade agrícola. Trata-se de compreender que, a cada 7 anos, ou a cada 7º ciclo de qualquer natureza, você precisa imperativamente fazer uma auditoria completa em toda a sua vida financeira e, de forma consciente, desvencilhar-se de tudo aquilo que já não funciona mais. Os negócios que estão ativamente drenando sua energia e seus recursos. Os investimentos que geram prejuízo mês após mês, mas aos quais você se apega por orgulho ou teimosia. Os relacionamentos comerciais e as parcerias que lhe custam muito mais do que lhe rendem. As assinaturas, as mensalidades e as obrigações recorrentes que se acumularam silenciosamente, como cracas no casco de um navio, retardando seu progresso sem que você sequer perceba conscientemente o arrasto que elas estão criando. Naquela noite, David voltou para casa e tomou uma atitude radical. Elaborou uma lista minuciosa. Anotou cada um de seus compromissos financeiros, cada pagamento, cada obrigação, cada negócio, cada despesa recorrente. Em seguida, fez a si mesmo uma pergunta brutalmente honesta para cada item da lista. Se eu estivesse começando do zero hoje, com todo o conhecimento que possuo agora, eu assumiria voluntariamente este mesmo compromisso novamente? Para tudo aquilo que recebeu um não categórico como resposta, ele iniciou de imediato o processo de desvinculação. Ele vendeu 2 propriedades com prejuízo financeiro, o que feriu terrivelmente o seu ego. Ele encerrou uma sociedade comercial que vinha o drenando constantemente há anos. Ele cancelou associações e assinaturas que vinha pagando puramente por hábito, e não porque lhe proporcionassem qualquer valor real. Todo esse processo lhe custou cerca de 18 meses de trabalho árduo e desconfortável. Mas ao final desse processo, David praticamente não tinha dívidas. Sua renda total era menor do que antes. Sim, é verdade. Mas suas despesas haviam diminuído tão drasticamente que pela primeira vez em muitos anos, ele estava de fato retendo uma quantia significativamente maior do que gastava a cada mês. Em apenas 5 anos, após essa reestruturação, ele havia reconstruído completamente seu portfólio imobiliário. Mas desta vez, fê-lo praticamente sem dívida alguma. O Talmud, no tratado Gittin, discute como o grande sábio Hillel criou um mecanismo legal chamado Prosbul para aplicar o princípio da Shemitah de maneiras práticas que protegiam tanto os credores quanto os devedores. Até mesmo nossos antigos rabinos compreendiam claramente que esse ensinamento não tratava de ser imprudente ou irresponsável com o dinheiro. Tratava-se de ser intencional, ponderado e estratégico. Aqui está para a aplicação prática para o 2º ciclo de 7 anos. Agora mesmo, nesta exata semana, quero que você se sente com um pedaço de papel
ou abra um documento em seu computador. Anote cada uma das obrigações financeiras que você possui atualmente. Cada dívida, cada serviço de assinatura, cada cobrança recorrente, cada mensalidade de associação. Tudo aquilo que retira dinheiro de você automaticamente, sem que você precise pensar ativamente nisso a cada vez. Em seguida, faça a si mesmo a pergunta de David para cada item. Se eu estivesse começando do zero hoje, eu me inscreveria voluntariamente nisso novamente? Seja honesto consigo mesmo. Seja implacável em sua avaliação. Pois as coisas às quais você se apega por mero hábito, ou por medo, ou por orgulho, essas são precisamente as coisas que o impedem de alcançar o próximo nível de verdadeira prosperidade. Em Pirkei Avot, Ética dos Pais, na Mishnah 1, Ben Zoma faz uma pergunta profunda. Quem é rico? E ele mesmo responde à sua pergunta. Aquele que está feliz com o que tem. Mas há uma camada mais profunda nesse ensinamento que a maioria das pessoas jamais considera. É impossível que você esteja feliz com o que tem se nem sequer sabe o que possui. A revisão shemita lhe proporciona clareza, uma clareza real, sobre a sua verdadeira situação financeira. E a clareza é o alicerce absoluto de toda a construção de riqueza. Você não consegue navegar rumo a um destino se não souber de onde está partindo. Agora, preste muita atenção ao que estou prestes a dizer, pois este terceiro set é aquele que, genuinamente, muda tudo. O terceiro set diz respeito ao que chamamos de ma'aser, o dízimo, mas aplicado de uma maneira que a maioria das pessoas jamais ouviu falar ou considerou. E isso provém de um padrão oculto na história de Jacó, no livro de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, Jacó faz um voto solene a Deus após seu famoso sonho da escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Ele diz com total clareza: de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte. Ora, a maioria das pessoas está familiarizada com o conceito do dízimo, doar 10% de sua renda. Esse é um ensinamento comum em muitas tradições religiosas ao redor do mundo. Mas eis o que quase ninguém comenta, o que quase ninguém ensina. Observe atentamente o momento em que Jacó fez esse voto. Ele o fez num instante de absoluta incerteza em sua vida. Ele estava fugindo de seu irmão Esaú, que, literalmente, queria matá-lo por causa do direito de primogenitura. Ele não tinha um lar para onde retornar. Ele não possuía riquezas em seu poder. Dormia no chão duro, usando uma pedra como travesseiro. Não tinha absolutamente nada em seu nome. E naquele momento de total despojamento, quando se encontrava em seu ponto mais baixo, ele prometeu doar 10% de tudo o que viesse a receber no futuro. Este é o terceiro set. E a conexão com o número 7 reside na forma como essa prática era implementada no antigo Israel. A cada 7º ano, durante a Shemitah, ocorria um ciclo especial de dízimo. O dízimo era redistribuído não apenas ao templo, para fins religiosos, mas diretamente aos pobres, aos estrangeiros, às viúvas, aos órfãos, aqueles que não possuíam meios de sustentar a si mesmos. Era o que chamamos de Ma'aser Ani, o dízimo do pobre. O Zohar, que é o texto central da Cabala, ensina algo absolutamente notável sobre essa prática. Ele explica que o ato de doar abre um canal, o que os cabalistas chamam de tizinor, um conduto espiritual. E esse conduto não flui apenas em uma direção. Quando você doa daquilo que possui, cria uma abertura através da qual a bênção retorna para você, vinda de fontes que você não pode prever nem controlar. Mas aqui está a parte que os bancos e as instituições financeiras jamais lhe contarão. A parte que eles não querem que você compreenda. Não se trata apenas de doar 10% de sua renda em algum momento qualquer. Trata-se de doá-lo em primeiro lugar, antes de pagar suas contas, antes de pagar o aluguel ou a hipoteca, antes de pagar qualquer outra coisa.
A primeiríssima parcela de tudo o que você recebe é destinada a tzedakah, termo que traduzimos para o português como caridade, mas que na verdade deriva da palavra hebraica tzedek, cujo significado é justiça ou retidão. No pensamento judaico, a doação não é considerada um ato de generosidade. É considerada justiça. É a coisa certa a fazer, a atitude correta. Representa a ordem adequada de como o dinheiro, de fato, deveria fluir pelo mundo. Conheci uma mulher chamada Ruth, uma pessoa real que morava em meu bairro na época em que eu criava meus próprios filhos. Ruth era viúva. Seu marido havia falecido de forma um tanto inesperada, deixando-a com recursos financeiros muito escassos. Ela recebia uma pequena pensão referente aos anos de trabalho dele e possuía algumas economias modestas. Honestamente, todos na comunidade viviam constantemente preocupados com ela. A esposa do rabino costumava levar-lhe comida caseira todas as sextas-feiras, sem falta. Contudo, Ruth fazia algo que deixava genuinamente perplexos todos aqueles que tinham conhecimento do fato. Todos os meses, sem falhar uma única vez, Ruth fazia sua tzedakah. Não se tratava de uma quantia vultosa sob nenhum aspecto. Às vezes, eram apenas $20, outras vezes, 50. As pessoas lhe diziam diretamente: Ruth, você não tem condições de sair doando dinheiro por aí. Você precisa guardar cada centavo para si mesma. E Ruth respondia com algo que carrego comigo até os dias de hoje. Palavras que moldaram toda a minha compreensão a respeito desse princípio. Ela olhava para eles com calma e dizia: não posso me dar ao luxo de não doar. Quando dou, estou dizendo a Deus que confio nele para prover o meu sustento. E ele nunca, nem uma única vez, quebrou sua promessa para comigo. Ruth viveu até os 93 anos de idade. Ela nunca passou fome, nem sequer uma vez. Ela nunca perdeu sua casa. E quando finalmente faleceu pacificamente, descobriram que suas pequenas economias haviam crescido de forma constante e consistente ao longo das décadas, pois ela investiu com sabedoria e bons conselhos, viveu de modo simples e sem desperdícios, e nunca deixou de doar, por mais difícil que a situação parecesse. O Talmud, no tratado Ta'anit, diz algo que ainda me causa arrepios toda vez que o leio. Ele diz: Azer bishvil shetitasher. Dê o dízimo para que você se torne rico. Em hebraico, trata-se, na verdade, de um jogo de palavras. Azer, que significa dízimo, soa parecido com titasher, que significa você se tornará rico. Os rabinos não estavam sendo metafóricos nem poéticos. Eles estavam enunciando um princípio financeiro, uma lei sobre como o universo realmente funciona, que foi testado e comprovado ao longo de milhares de anos e incontáveis gerações. Eis o que quero que você faça, e quero que você reflita sobre isso com muita atenção. A partir do seu próximo salário, da sua próxima entrada de recursos, seja ela qual for, separe 7%. Sim, especificamente 7%, pois esta é a regra dos 777, que estamos construindo juntos. Pegue esses 7% e reserve-os para doação. Não depois de pagar todas as suas contas, mas antes. Sei que isso parece assustador. Sei que neste exato momento, sua mente já está listando freneticamente todas as razões pelas quais seria impossível para você fazer isso. Mas lembre-se de Jacó. Ele fez seu voto quando dormia sobre uma pedra, literalmente sem possuir nada em seu nome, sem perspectivas, sem planos, apenas fé, e ele se tornou um dos homens mais ricos de todo o mundo antigo, o pai de 12 tribos, o patriarca de uma nação que transformou a história da humanidade. Comece separando 7% de tudo o que você recebe. Doe essa quantia a alguém que realmente precise, a uma causa que tenha importância, à sua comunidade ou a uma organização que esteja realizando um bem genuíno no mundo. E então, observe atentamente o que acontecerá ao longo dos próximos 7 meses.
você não acreditará nas portas que começarão a se abrir. Você não vai acreditar nas oportunidades que surgem de repente. Você não vai acreditar em como sua mentalidade muda quando você prova a si mesmo que pode dar primeiro e ainda assim ter o suficiente. Agora, permita-me reunir estes 3 setes, pois, ao perceber como eles se interconectam e se apoiam mutuamente, é que o verdadeiro poder deste ensinamento se torna absolutamente claro. O primeiro 7 diz: descanse a cada 7º dia, para que sua mente se mantenha aguçada, suas decisões permaneçam sábias e seu trabalho seja focado e intencional, em vez de frenético e desesperado. O segundo 7 diz: a cada 7º ciclo, sejam 7 meses ou 7 anos, dependendo da sua situação. Revise absolutamente tudo, liberte-se de tudo o que não estiver funcionando e entre em sua próxima fase da vida, sem o peso sufocante de obrigações mortas, que o arrastam para baixo e roubam sua energia. O terceiro 7 diz: entregue 7% de tudo o que receber antes de fazer qualquer outra coisa com esse valor. Assim, você abrirá um canal de bênçãos que nenhum banco, nenhuma recessão e nenhuma crise econômica jamais poderá fechar. Você consegue perceber o padrão emergindo? Descanse, liberte-se e entregue. Descanse, liberte-se e entregue. Esta não é apenas uma estratégia financeira ou um truque inteligente para lidar com dinheiro. Este é o próprio ritmo da criação. Deus criou o mundo inteiro em 6 dias e descansou no 7º. A terra de Israel foi cultivada por 6 anos e teve permissão para descansar no 7º. A riqueza que flui para a sua vida necessita desse mesmo ritmo. Ela precisa de espaço para respirar. Precisa ser libertada daquilo que não funciona. Precisa de circulação, movimento, fluxo. O dinheiro que você aperta com força no punho sufoca e morre. O dinheiro que você administra com sabedoria, libera regularmente e faz circular com generosidade, cresce de maneiras que desafiam completamente a lógica comum e a sabedoria financeira convencional. A Mishnah, no tratado Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 10, nos diz que existem 4 tipos de pessoas no que diz respeito às posses. Aquele que diz: o que é meu e o que é seu é seu. É considerado uma pessoa mediana, nem particularmente boa nem má. Mas aquele que diz: o que é meu é seu e o que é seu é seu. Essa pessoa é descrita como piedosa, alguém que compreendeu algo profundo. A regra 777 o treina para transitar do estado mediano para o piedoso, do comum para o extraordinário. Não por meio de sacrifícios dolorosos, mas por meio da sabedoria. Não por meio da privação, mas por meio de uma compreensão mais profunda de como a abundância realmente funciona no mundo real. Eu, pessoalmente, observei famílias em minha comunidade praticarem estes 3 princípios de forma consistente por décadas. E posso lhe dizer com absoluta certeza, com base em observações reais, que as famílias que descansam intencionalmente, que avaliam e se desfazem regularmente daquilo que não funciona e que doam antes de gastar consigo mesmas, essas famílias prosperam. Não apenas financeiramente, embora sim, financeiramente também. Seus relacionamentos são mais fortes e saudáveis. Sua saúde física é melhor. Seus filhos crescem com um profundo senso de segurança e generosidade que se estende à próxima geração e se torna parte de quem eles são. É isso o que a riqueza geracional realmente significa, em seu sentido mais verdadeiro. Não se trata apenas do dinheiro que você deixa em uma conta bancária. Trata-se da sabedoria que você transmite, dos princípios que você incute, da maneira de pensar sobre recursos e abundância que você transfere para aqueles que vêm depois de você. E neste exato momento, você está recebendo uma sabedoria que sustentou um povo inteiro através de todo tipo de adversidade que o mundo lhes impôs. Através da escravidão no Egito, através do exílio na Babilônia,
através da perseguição por toda a Europa, através do Holocausto, através de toda a depressão e colapso econômico. Estes princípios mantiveram famílias intactas e prósperas. Sua atual fase de dificuldades não precisa continuar. O padrão pode mudar a partir de hoje. O vazamento em sua vida financeira pode finalmente ser estancado. Mas isso exige que você pare de fazer o que todos ao seu redor estão fazendo e comece a seguir um ritmo diferente. O ritmo do 7. Se o que compartilhei com você hoje tocou algo profundo em seu interior, se você sente essa ressonância da verdade, quero que faça 2 coisas específicas. Primeiro, escreva nos comentários abaixo as palavras: eu escolho o ritmo do 7. Quando você escreve isso publicamente, quando o declara com suas próprias mãos, algo muda em sua consciência. Torna-se real. Torna-se um compromisso entre você e o seu eu futuro. Deixa de ser apenas uma ideia interessante, torna-se uma decisão. Segundo, pense em uma pessoa em sua vida, neste momento, que esteja passando por dificuldades financeiras. Alguém que trabalha incrivelmente duro, mas que parece não conseguir progredir, não importa o que faça. Alguém que se sente estagnado, frustrado e confuso sobre o motivo pelo qual seu esforço não está gerando resultados. Compartilhe este ensinamento com essa pessoa. Envie-lhe esta mensagem. Você pode ser a única pessoa capaz de mudar absolutamente tudo para elas. Às vezes, uma única pérola de sabedoria, transmitida exatamente no momento certo, pode redirecionar todo o curso da vida de uma pessoa. Às vezes, tudo de que alguém precisa é saber que existe um caminho diferente. Um caminho que realmente funcione. Há uma bênção que recitamos em hebraico: Baruch, Atah, Adonai, Magen, Avraham. Bendito és tu, Senhor, escudo de Abraão. O mesmo Deus que protegeu Abraão quando ele deixou tudo o que lhes era familiar, que fez prosperar Jacó quando ele não tinha nada além de uma pedra como travesseiro, que sustentou Rute, a viúva, durante seus anos de incerteza, é o mesmo Deus que vê você agora mesmo, em sua situação atual. Ele conhece a sua luta. Ele conhece a sua fidelidade. Ele sabe o quanto você tem trabalhado arduamente. Confie no ritmo. Descanse intencionalmente. Libere corajosamente. Doe fielmente. E observe o que ele fará a seguir em sua vida. A regra 777 não é uma fórmula mágica. É uma parceria. Você traz a obediência, a disciplina e a fé para seguir esses princípios, mesmo quando eles não fazem sentido para a sua mente lógica. E Deus traz a bênção, a provisão e as oportunidades que você jamais conseguiria criar por conta própria. É assim que o nosso povo sobreviveu e prosperou por milênios. É assim que famílias construíram riquezas que perduram por gerações. E essa também pode ser a sua história. Começando agora mesmo, começando nesta semana. A única questão é se você terá a coragem de viver de maneira diferente de todos ao seu redor. Quero abordar algo que talvez esteja passando pela sua mente neste exato momento. Você pode estar pensando: isso soa bem na teoria, mas a minha situação é diferente. Você não entende o quanto as coisas estão apertadas para mim. Mal consigo me manter como estou. Como posso de fato descansar um dia por semana quando preciso de cada hora que puder aproveitar? Como posso doar 7% quando não tenho o suficiente nem para mim mesmo? Eu compreendo essa resistência. Compreendo de verdade. Essa voz em sua cabeça é a mesma voz que manteve gerações de pessoas presas no mesmo ciclo. É a voz da escassez, e ela soa completamente lógica. Soa como bom senso. Mas eis o que você precisa entender sobre a mentalidade de escassez. Quando você age a partir da escassez, do medo, da crença de que não há o suficiente, você toma decisões que, na verdade, criam ainda mais escassez. Você trabalha até a exaustão, o que ofusca o seu discernimento. Você se apega a tudo com unhas e dentes.
o que impede que novas oportunidades fluam em sua direção. Você não pode receber com o punho fechado. A mesma mão que se recusa a dar é também incapaz de receber. Isso não é apenas um clichê espiritual. É uma realidade observável. Pense na água. Se você tem um reservatório de água sem entrada e sem saída, o que acontece? Ela fica estagnada. Ela vira criadouro de mosquitos. Ela se torna tóxica. Mas a água que entra e sai permanece fresca, permanece limpa, permanece fonte de vida. Suas finanças funcionam exatamente da mesma maneira. A regra 777 cria fluxo. O restante cria espaço para que a sabedoria e a clareza fluam para dentro. O desapego cria espaço para que novas e melhores oportunidades fluam para dentro. A doação cria espaço para que bênçãos e provisão fluam para dentro. Quando você pratica os três juntos, não está apenas gerenciando seu dinheiro de forma diferente. Você está se alinhando com o ritmo fundamental de como a abundância se move pelo universo. Deixe-me contar sobre outra pessoa, alguém a quem chamarei de Michael. Michael era um operário da construção civil, habilidoso com as mãos, confiável e pontual. Mas ele trabalhou 6, às vezes 7 dias por semana durante anos. Ele havia se convencido de que não podia se dar ao luxo de tirar um dia de folga. Todo domingo, enquanto seus amigos descansavam, ele estava em algum canteiro de obras, em algum lugar, ganhando um dinheiro extra. Ele achava que estava progredindo, mas eis o que estava, de fato, acontecendo. Michael estava tão cansado o tempo todo que vivia cometendo pequenos erros. Nada catastrófico, mas um corte aqui, uma mão machucada ali, medidas que precisavam ser refeitas. Ele ficava irritadiço com sua equipe, o que significava que as pessoas não queriam trabalhar com ele nos serviços mais bem pagos. Ele estava exausto demais para perceber quando suas ferramentas precisavam de manutenção. Por isso, elas quebravam com mais frequência e custavam mais para serem substituídas. Além disso, gastava dinheiro constantemente com fast food e bebidas energéticas, pois estava cansado demais para planejar ou preparar qualquer refeição. Quando se colocava tudo na balança, Michael acabava, na verdade, perdendo dinheiro ao trabalhar 7 dias por semana. O rendimento extra daquele dia a mais não conseguia compensar toda a ineficiência, os erros, os problemas de saúde e as oportunidades perdidas decorrentes de nunca descansar. Um dos homens mais velhos de sua equipe, um homem que trabalhava na construção civil há 40 anos e que vinha de uma família judaica tradicional, finalmente chamou Michael para conversar em particular certo dia. Ele disse: "Rapaz, você está trabalhando como um escravo. Até os escravos no Egito tinham o Shabat. Você acha que está construindo algo, mas na verdade está destruindo a si mesmo. Faça um teste para mim. Tire os domingos de folga durante um mês. Folga total. Nem pense em trabalho, veja o que acontece." Michael estava cético, mas respeitava aquele homem. Por isso, concordou em tentar. O primeiro domingo lhe pareceu estranho. Sentiu-se culpado. Sentiu-se ansioso. Não parava de pensar no dinheiro que estava deixando de ganhar. Mas forçou-se a descansar. Sentou-se e, de fato, analisou suas finanças pela primeira vez em meses. Ele percebeu que tinha 3 assinaturas das quais havia se esquecido e que estavam consumindo $70 por mês. Notou que vinha comprando o almoço todos os dias por $15, quando poderia levar algo preparado em casa por 3. Eram coisas que ele estava ocupado e cansado demais para enxergar. No segundo domingo, começou a se sentir diferente. Sua mente estava mais clara. No quarto domingo, já havia elaborado um plano. Ele se especializaria em carpintaria de acabamento, uma área que pagava melhor e era fisicamente menos exigente do que o trabalho braçal geral que vinha realizando. Ele trabalharia 5 dias por semana nessa especialidade, recebendo a tarifa correspondente, em vez de 7 dias com as tarifas de trabalho geral. Em 6 meses,
Michael já ganhava mais dinheiro trabalhando 5 dias do que ganhava trabalhando 7. Seu corpo se sentia melhor. Seu casamento melhorou, pois ele estava, de fato, presente ao lado de sua esposa. E ele tinha energia para assumir um pequeno projeto paralelo, a construção de móveis sob medida, o que acabou se tornando uma segunda fonte de renda. Tudo isso resultou de honrar os primeiros 7. Criar aquele espaço sagrado para descansar e refletir. Agora, quanto aos segundos 7, o princípio da liberação, este pode ser ainda mais difícil para alguns de vocês. Vivemos em uma cultura que nos diz para nos apegarmos a tudo. Mantenha suas opções em aberto. Não queime pontes. Preserve todas as conexões. Mantenha-se inscrito em tudo, só por garantia. Mas isso cria um enorme peso morto em sua vida. Todo compromisso que você assume, mesmo os pequenos, ocupa espaço mental. Seu cérebro está monitorando-o, gerenciando-o, lembrando-se dele. É isso que os psicólogos chamam de carga cognitiva. Quando sua carga cognitiva está excessivamente alta, sua capacidade de tomar boas decisões cai drasticamente. Você se torna reativo, em vez de estratégico. Você deixa passar coisas. Você esquece coisas. Você se sente sobrecarregado, sem saber exatamente o porquê. O princípio do Shemitah o obriga a podar. Na natureza, um jardineiro habilidoso poda uma árvore não para machucá-la, mas para ajudá-la a crescer mais forte. Você remove os galhos mortos, as forte. Você remove os galhos mortos, as partes doentes, os brotos que consomem energia, mas não produzem frutos. E o que acontece? A árvore não enfraquece, ela se fortalece. Toda a energia que estava sendo desperdiçada na madeira morta agora é direcionada para os galhos saudáveis. Eles produzem mais frutos do que nunca. Sua vida financeira necessita dessa mesma poda implacável a cada 7 ciclos. Olhe para o seu extrato bancário do mês passado agora mesmo. Quantos débitos você vê que nem se lembra de ter autorizado? Quantas assinaturas de serviços que você usou uma única vez e depois esqueceu? Quantas mensalidades de academias que você não frequenta, serviços de streaming que não assiste, aplicativos que baixou e nunca abriu? Certa vez, ajudei uma amiga a fazer este exercício. Analisamos juntas os extratos bancários dela referentes aos últimos 6 meses. Descobrimos que ela estava gastando mais de $300 por mês em assinaturas e mensalidades, das quais havia se esquecido completamente. $300 por mês representam $3.600 por ano. Ao longo de 10 anos, isso totaliza $36.000, sem contar o que esse dinheiro poderia ter rendido se tivesse sido investido. Isso sem sequer contabilizar a energia mental que ela gastava inconscientemente, ao monitorar todas essas coisas que não utilizava. Quando cancelou tudo aquilo que não considerava ativamente valioso, ela me disse que se sentiu fisicamente mais leve, como se estivesse carregando uma mala pesada e, finalmente, a tivesse colocado no chão. Mas o princípio do desapego vai além das simples assinaturas. Ele abrange também os relacionamentos que drenam a sua energia. Parcerias de negócios que faziam sentido há 5 anos, mas que já não lhe servem mais. Obrigações que você assumiu por culpa ou medo e que vem carregando consigo desde então. O ano de Shemitah era algo radical na antiga Israel. Ele, literalmente, zerava tudo. Dívidas perdoadas. Escravos libertados. Terras devolvidas aos seus proprietários originais. Tudo era reiniciado. Por quê? Porque o acúmulo de obrigações ao longo do tempo cria uma sociedade injusta, na qual algumas pessoas ficam permanentemente estagnadas, incapazes de ascender. O mesmo acontece com as suas finanças pessoais. Se você nunca se desfaz de nada, acaba soterrado sob o peso acumulado de cada decisão que já tomou. Você não consegue avançar, não consegue se adaptar, não consegue crescer. Portanto, aqui está o seu desafio para este segundo ciclo de 7 dias. Reserve 2 horas nesta semana.
Analise cada despesa recorrente que você tem, cada dívida, cada assinatura, cada mensalidade, cada obrigação. E pergunte a si mesmo com total honestidade: isso contribui para a minha vida neste momento? Não se trata de saber se servia quando você contratou o serviço. A pergunta é: isso me serve agora? Se a resposta for negativa, inicie o processo de desapego. Cancele, venda, encerre, finalize. Eu lhe prometo. A sensação de liberdade que isso proporciona vale mais do que qualquer coisa que você imagine estar abrindo mão. E a clareza mental que se segue o levará a tomar decisões melhores, que lhe renderão muito mais dinheiro do que você gasta com coisas que não importam. Agora chegamos ao terceiro set, o princípio da doação. É neste ponto que a resistência das pessoas se torna mais forte. Quase consigo ouvir o que você está pensando. Não tenho condições de doar 7%. Não tenho dinheiro sobrando por aí. Talvez, quando minha situação financeira melhorar, então eu doarei. Mas isso é exatamente o inverso. É precisamente o oposto de como este mecanismo funciona. As pessoas que dizem "vou doar quando tiver mais", nunca têm mais. Porque doar não é algo que se faz depois de prosperar. Doar é a maneira pela qual se prospera. Deixe-me explicar o mecanismo por trás disso, pois não se trata de mágica, e nem é, primordialmente, uma questão espiritual, embora exista, sim, uma dimensão espiritual envolvida. Quando você doa em primeiro lugar, antes mesmo de pagar suas contas, você está realizando algo profundo em sua própria psicologia. Você está provando a si mesmo que não é controlado pelo medo. Você está demonstrando que confia em uma provisão que vai além daquilo que consegue enxergar no momento presente. Isso altera, fundamentalmente, a maneira como você se posiciona no mundo. As pessoas que vivem a partir de uma mentalidade de abundância, mesmo que não possuam muitos bens materiais, comportam-se de modo distinto. Elas tomam decisões diferentes, enxergam oportunidades diferentes, atraem relacionamentos diferentes. Isso não é mera ilusão ou pensamento mágico. É algo observável. Quando você acredita que não há o suficiente, você age movido pelo desespero. Pessoas desesperadas fecham maus negócios. Aceitam receber menos do que realmente valem. Deixam passar oportunidades porque estão tão focadas na própria sobrevivência imediata que não conseguem antever os próximos passos. Não conseguem ver 3 jogadas à frente. Mas quando você prova a si mesmo, por meio da disciplina da doação, que há o suficiente, que é possível doar e ainda assim ter tudo de que precisa, você passa a agir a partir de um lugar completamente diferente. Você negocia melhor, recusa ofertas que não lhe são benéficas, investe em si mesmo. Você assume riscos calculados. E esses comportamentos, com o passar do tempo, conduzem a resultados financeiros dramaticamente melhores. Há também uma dimensão comunitária nesse processo que muitas pessoas acabam negligenciando. Quando você doa de forma consistente para a sua comunidade, para causas nas quais acredita ou para pessoas necessitadas, você está construindo capital social. Você está gerando boa vontade. Está se estabelecendo como alguém que contribui, com quem se pode contar. E as comunidades, por sua vez, cuidam de pessoas assim. Quando você precisa de ajuda, e todos precisam de ajuda às vezes, a comunidade na qual você investiu investirá de volta em você. Já vi isso acontecer incontáveis vezes. Um homem perde o emprego, mas por ter sido generoso com os outros, as pessoas se desdobram para conectá-lo a oportunidades. Uma mulher enfrenta uma crise, mas, por ter apoiado sua comunidade, a comunidade se faz presente para ela. Isso não é transacional. Você não dá apenas para receber, mas existe uma reciprocidade natural na forma como as comunidades funcionam. A pessoa que apenas recebeu e nunca deu, se vê sozinha quando os problemas chegam. A pessoa que deu de forma consistente descobre que está cercada de apoio. O Talmud tem uma frase para isso. Ela diz: Kol Israel Arevim Zeh Bazeh.
Todo o povo de Israel é responsável uns pelos outros. Quando você dá, você se entrelaça a uma rede de responsabilidade mútua que se torna uma rede de segurança para todos, inclusive para você mesmo. Mas, para além do aspecto psicológico e social, acredito sinceramente que algo genuinamente espiritual acontece quando você dá. Já vi isso acontecer vezes demais para simplesmente ignorar. O dinheiro surge de fontes inesperadas. Oportunidades surgem de maneiras que você não poderia ter previsto. Os problemas se resolvem de formas que não fazem o menor sentido lógico. Chame de Deus, chame de universo, chame de karma, chame do que quer que se encaixe na sua visão de mundo. Mas existe uma força que responde à generosidade. Nem sempre de imediato, nem sempre da maneira que você espera. Mas, de forma consistente, ao longo do tempo, as pessoas que dão, recebem. Não porque estejam tentando obter algo em troca, mas porque é assim que o sistema funciona. Portanto, comece com 7%. Separe essa quantia logo de início, de tudo o que você receber. Doe-a antes de pagar qualquer outra conta. E se 7% parecer absolutamente impossível neste momento? Se você estiver em uma situação tão desesperadora, que até mesmo essa quantia pareça inatingível, então comece com 1%. Comece com o que quer que seja possível para você agora. A quantia importa menos do que o princípio. O princípio é dar em primeiro lugar. Provar a si mesmo que você confia na provisão. Romper o domínio que a mentalidade de escassez exerce sobre a sua mente. Você poderá aumentar o percentual mais tarde, mas estabeleça o hábito agora. Permita-me fechar este ciclo. A regra dos 777 funciona como um sistema. Cada um dos 7 elementos sustenta os outros. Quando você descansa, ganha clareza. Essa clareza o ajuda a identificar o que deve ser liberado. Ao liberar aquilo que não está funcionando, você libera recursos. Esses recursos tornam mais fácil o ato de doar. Quando você doa, estabelece confiança na provisão. Essa confiança lhe permite descansar, em vez de trabalhar freneticamente. Percebe como eles se sustentam mutuamente? Não se trata de 3 ideias separadas. É uma abordagem única e integrada sobre a maneira como você gerencia recursos, tempo, energia e dinheiro. E aqui está o que observei após ver pessoas implementarem isso por anos. As famílias que praticam as 3 coisas de forma consistente não têm apenas mais dinheiro, embora, geralmente, tenham mesmo. Elas têm paz, dormem melhor. Seus relacionamentos são mais saudáveis. Seus filhos sentem-se seguros. Elas não vivem constantemente estressadas e ansiosas com as finanças. E essa paz vale mais do que qualquer quantia em uma conta bancária. Pois de que adianta a riqueza se você está ansioso demais para desfrutá-la? De que adianta o dinheiro se você destruiu sua saúde e seus relacionamentos para ganhá-lo? A regra 777 lhe proporciona ambas as coisas: prosperidade financeira e paz de espírito. Não imediatamente. Isto não é um bilhete de loteria, mas de forma consistente, ao longo do tempo, se você se mantiver fiel a esse ritmo. Quero encerrar com uma reflexão final. O número 7 aparece repetidamente na Torá e na tradição judaica. 7 dias da criação. 7 anos do ciclo de Shemitah. 7 vezes 7 anos, culminando no jubileu. 70 anciãos. A menorá de 7 braços. Por que o 7? Porque o 7 representa a completude, a totalidade, a perfeição. Quando você alinha sua vida financeira ao ritmo do 7, você está se alinhando ao próprio ritmo da criação. Você está trabalhando a favor da correnteza do universo, em vez de contra ela. E quando se trabalha a favor da correnteza, tudo se torna mais fácil. Não fácil, mas mais fácil. O mesmo esforço produz resultados melhores. O mesmo trabalho rende mais frutos. Portanto, peço que confie nesta sabedoria que sustentou um povo por milhares de anos. Experimente.
Comprometa-se com ela por 7 meses. Isso constitui um ciclo completo. Descanse um dia por semana. Faça uma liberação financeira, livrando-se daquilo que já não lhe serve. Doe 7%, logo na fonte, de tudo o que receber. Faça estas 3 coisas de forma consistente por 7 meses e então avalie. Observe onde você estava quando começou e onde se encontra ao final desse período. Tenho plena confiança de que você notará uma diferença que não poderá ser explicada por meios convencionais. E quando isso acontecer, você compreenderá o que nossos antepassados já sabiam. Que a riqueza não se resume apenas a trabalhar arduamente. Trata-se de trabalhar com sabedoria. Trata-se de viver em sintonia com princípios que transcendem a sua própria individualidade. Escreva nos comentários: eu escolho o ritmo dos 7. Faça essa declaração. E então, comece. Não amanhã, não na semana que vem, não quando as condições forem perfeitas. Comece hoje. Escolha o seu dia de descanso. Crie a sua lista de desapego. Entregue os seus primeiros 7%. E observe o que acontece quando você deixa de viver como todo mundo e passa a viver de acordo com uma sabedoria ancestral que realmente funciona. Que você seja abençoado em tudo o que fizer. Que as suas mãos encontrem prosperidade e o seu coração encontre paz. E que o Deus que sustentou o nosso povo através de cada provação sustente você enquanto percorre este caminho.